fazer o bem só faz bem, hoje vamos falar da importância do trabalho voluntário. E para isso, vamos receber aqui em nosso programa hoje os voluntários da Associação Maria Vitória, responsável pela fundação da UTI neonatal em Santa Cruz do Rio Pardo, que vai falar sobre a história da Associação Maria Vitória e também dos novos projetos para 2026. Vamos mostrar também entrevista com um especialista sobre o que é pré-eclâmpsia e o que ela pode causar para a mãe e para o bebê. E como estamos chegando no verão, saiba como cuidar dos seus cabelos. Voltamos em 1 minuto. Esse é meu filho Matias. Meu filho Miguel. Cecília. Maria Luísa e Ana Júlia. Esse é meu filho Otávio. Hoje o Matias está com 10 meses, graças à Associação Maria Vitória. O Miguel, ele está com 10 anos. Hoje ela está com 7 meses. Hoje minhas filhas estão com 2 anos, graças à Associação Maria Vitória. Esse é o meu filho Otávio, hoje com 19 anos. Foi o primeiro bebê a ser salvo pela associação, antes mesmo dela estar funcionando. Obrigada, Associação Maria Vitória. Parabéns, Associação Maria Vitória. Pelos 22 anos. Gratidão à Associação Maria Vitória Por ter criado a UTI neonatal há 22 anos. Mas a luta continua. Para 2026, a Associação Maria Vitória tem novos projetos. Aguardem! Hoje estamos recebendo aqui os voluntários da Associação Maria Vitória, responsável pela criação da UTI neonatal em Santa Cruz do Rio Pardo em 2006 e também responsável por mais 2 UTIs, que foi a semi-intensiva em 2009 e no mesmo ano a Associação Maria Vitória criou também a UTI adulto. Rosângela, tudo começou como? Começou através de uma entrevista que a doutora Kátia deu no jornal, falando que se aquela criança tivesse o remédio na Santa Casa, talvez aquela criança não tivesse falecido. E minha filha faleceu, ela nasceu dia 8 de junho de 2003 e faleceu no dia 10 de 2003. Ela precisava de um remédio que chamava prostaglandina e não tinha na Santa Casa. Especialmente nesse ano de 2003, a gente havia perdido 3 crianças com cardiopatia congênita por falta de medicação especial. Uma dessas crianças foi a Maria Vitória. Né? E eu não sabia que a passagem dela aqui na Terra tinha uma missão. E a missão dela era de uma construção da UTI infantil. Muitas pessoas se sentiram solidárias ao projeto que estava se iniciando, porque eu falava assim, qualquer moedinha iria nos ajudar na campanha, e nós nem sabíamos o que era ainda, né? E nesse projeto nasceu a Associação Infanto Juvenil Maria Vitória. Que foi o nome da sua filha. Exato. Mobilizou a cidade toda, a nossa primeira a UTI. Antes de tudo isso, o primeiro dinheiro que nós arrecadamos comprou remédio, o prostaglandina. Olha. E aconteceu que teve um caso de uma criança que tinha os mesmos sintomas que a Maria Vitória. E graças a Deus, a UTI infantil Maria Vitória já salvou uma vida antes mesmo de estar pronta, que é do Otávio. Que ele tinha um problema muito grave no coração e que foi um medicamento da UTI, né, da Associação Maria Vitória, que salvou ele, manteve o canalzinho dele aberto até ele chegar, né, num centro maior para fazer a cirurgia do coração que ele fez. E hoje está com 19 anos, 19 anos, que é o Otávio. Otávio. Então, assim, a Associação Infanto Juvenil Maria Vitória é vida. Ela sempre foi vida. Ela nasceu de um projeto de uma tristeza, de uma dor, mas ela cresceu no amor. Ela conquistou, muitas pessoas vieram nos ajudar. Nós tivemos eventos para angariar fundos para que a gente pudesse dar continuidade no projeto. Até Humberto Magnani,
ele fez um vídeo para nós e Apoiou. foi maravilhoso, abriu assim portas para nós. E esses 22 anos, a Associação Infanto Juvenil Maria Vitória esteve presente em tudo. Ela fez o que precisava ser feito, ela era um nenê, e hoje a Maria Vitória cresceu. E eu acredito que se todas essas crianças que passaram pela UTI infantil, elas não vão deixar o nosso legado morrer. Não, e tem muita credibilidade, tem história, É. tem credibilidade, porque aí o Júnior, né, que é o presidente da associação, que poderia falar pra gente da credibilidade, Júnior. Isso, mas eu quero dizer que eu estou presidente, não sou presidente, né, porque as pessoas passam, né, e a associação está aí. Então, eu como presidente, eu posso dizer que a gente sempre primou por isso, pela credibilidade, pela transparência, né, por isso que a gente tem esse nome, que a associação tem esse nome, de onde ela bate na porta de qualquer que seja de empresário, de um munícipe da cidade, de políticos, que a gente teve muito apoio, ou seja, da sociedade toda mobilizada em prol de algo que nasceu, como a Rosângela disse, de uma dor, mas que pelo amor contagiou as pessoas. Então nós tivemos toda uma sociedade, empresários, políticos, pessoas de fora de Santa Cruz que fizeram a sua doação, e nessa parte da credibilidade a gente sempre primou por isso. De buscar os melhores equipamentos, capitaneados pela doutora Kátia, né, porque é a parte dela, mas também por todos os membros, todos os voluntários, de buscar o apoio, a ajuda, né, da venda de camiseta, da venda de qualquer coisa que fosse em prol da Maria Vitória. E a gente tem pessoas até hoje na cidade que a gente encontra que tem a camiseta, com a logo ainda, né, antiga. Isso quer dizer, as pessoas sabem do legado que a Maria Vitória deixa para a cidade, né, que construiu e vai deixar esse grande legado. E a gente faz questão por isso, de prestar contas, de estar sempre mostrando para a sociedade o que a Associação Maria Vitória tem feito e está fazendo. Porque a Associação Maria Vitória, ela chegou assim para agregar, né? Ela é assim, e hoje eu estou vendo aqui as voluntárias de 22 anos. Gente, são pessoas que estão aqui desde o início. E eu também me coloco porque eu estou desde o início, né? Mas é uma coisa assim, é muito bonito isso, né? Essa credibilidade ninguém tira, Júnior. Não. Porque eu tenho visto prestação de contas. Eu queria até que você me falasse dessa prestação de contas, porque para você conseguir recursos do CMDK, você precisa prestar contas. Sim, é feito toda uma burocracia, são projetos que são apresentados, depois a gente precisa pedir a doação do contribuinte, né, que faz a sua doação do imposto de renda, destina para a Associação Maria Vitória, através do CMDK, nós apresentamos os projetos, efetuamos as compras, anexado na prestação de conta as notas fiscais, depois encaminha tudo isso para análise do CMDK, aprovação. Nós tivemos até auditoria em loco, que eles foram verificar realmente se o equipamento tinha comprado, e isso é muito bom, a gente acha isso muito interessante, porque mostra que a gente está trabalhando com transparência, e aí eu acho que é importante a gente deixar claro que a Associação Maria Vitória, apesar da prestação de contas, da transparência, nós não chegamos de alegre no hospital. Foi feita uma parceria com a diretoria na época, com a prefeitura na época, com a Secretaria Municipal da Saúde na época, ou seja, foi aquilo que você disse, foi um conjunto de, como a gente diz na plaquinha, nós somos anjos de uma asa só, um vai abraçando o outro e a gente consegue voar. Somos anjos de uma só asa, e só conseguimos voar se estivermos abraçados. Exatamente, então na época nós tivemos a diretoria da Santa Casa dando apoio também. Isso é importante deixar claro, que então abraçou a causa, até mesmo porque era interessante até para o hospital ter uma UTI, né, neonatal, aumentar a complexidade, porque isso aumenta também a capacidade de buscar recursos para o próprio hospital. Então foi um abraço que a comunidade toda deu na Associação Maria Vitória. E aí, para gente, para pessoas que não acreditam, uma cidade com menos de 50 mil habitantes
ter uma UTI neonatal que é referência, né? Referência aí na região, né, de Marílias, e está salvando vidas. E o que como a Rosângela disse, né, que as mães que possam ter a alegria que ela, né, não teve, mas ela está tendo muito mais alegria agora de ver o legado que está sendo deixado. É porque foram mais de 2.000 crianças, né? Com certeza. Salvas, mais de 2.000 crianças. Então, isso eu acho uma coisa assim, é muito lindo, sabe? Essa credibilidade. Isso que é emocionante, né? Eu falo, o que a Associação Maria Vitória conquistou e conquista ainda, né? Porque agora você já vai falar dos novos projetos, né? Porque as parcerias, elas vão e vêm. Entendeu? Então, e todo esse legado, toda essa credibilidade que a associação teve, ela vai continuar tendo, como tem até hoje, né? As pessoas têm a camiseta. Depois teve uma outra campanha, que era da UTI adulto, que era Meu Coração Precisa de Você, sabe? Que era para UTI adulto. Então, eu acho assim, tudo isso daí, e a sociedade inteira, né, Júnior? A sociedade inteira apoiando. Muita gente confunde. Acha que a associação, a UTI é, por exemplo, bazar. O bazar é da UTI. A associação tem a ver com a UTI. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, né, Malu? Porque a Associação Maria Vitória é uma entidade com CNPJ estabelecido, com todas as certidões que é possível uma entidade ter, a gente tem, estadual, municipal, federal, e a gente preza por isso, né, porque a gente sabe da dificuldade que é, algumas entidades não tem essas certidões, é muito burocrático, mas a gente prima por isso. Então, o bazar que está lá com a Lu, ele dá uma renda, que não é muito, mas a gente paga a contadora, a gente paga as despesas da Associação Maria Vitória. Porque ela é uma entidade, ela tem despesa, ela vive com as próprias pernas. Precisa, a gente tem que ir ao cartório e tem que pagar. O contador não é de graça, e a gente tem que pagar. Então, e a UTI neonatal da Santa Casa, ela é administrada pela Santa Casa, então não tem nada a ver com a Associação Maria Vitória. São entidades separadas. Acontece que, como a campanha ganhou um vulto com o nome da UTI, então algumas pessoas associam a UTI à Associação Maria Vitória. E não tem nada a ver. Então, a gente compra equipamento, faz ata e doa para o hospital. Compete ao hospital a gestão da UTI. Mas a Associação Maria Vitória, ela tem o seu braço, as pessoas confundem como se fosse a UTI. E não, a gente apenas lançou a ideia, lançou o projeto, como a gente já disse, parcerias foram feitas para conquistar a UTI. Né, e ter o melhor equipamento também, né? Então ter o melhor equipamento, porque de repente fica lá com um monte de coisa obsoleto, né? Exatamente, porque o equipamento a gente sempre procurou manter e atualizar, porque o equipamento com o tempo ele vai se desgastando. Sim. Então a gente sempre procurou atualizar. Muita tecnologia. Com nova tecnologia, com o que é de mais moderno no mercado. Então a gente recebe, né, relatos de outros médicos de outros lugares que aqui realmente a criança foi bem atendida. Né? Quando ela é levada para outro hospital, eles falam que o elogio vem. Falam, não, a gente confia. Então, há esse feedback também. Porque virou uma referência, né? A UTI neonatal virou uma referência. Isso, então. De atendimento, de equipe. Então, a gente tem que deixar bem claro que a Associação Maria Vitória não é a UTI. Né? Apesar é por causa da logo também, né? Que ficou muito grudada. Ficou grudada. Tanto que agora vocês já mudaram a logo, isso, né? As pessoas já vão começar a se deparar aí com uma nova logo, com novos projetos que a gente vai ter para 2026, com voluntários novos que está chegando, então a gente vai... É ótimo. A gente vai conseguir, sim, a Maria Vitória cresceu, né? Agora a Maria Vitória é uma mulher. É uma moça de 22 anos, então já é uma moça. A gente vai encampar novos projetos em benefício da população. E era interessante também, porque essa coisa das pessoas confundirem também acontece no bazar, né? Conta um pouco do bazar, porque o bazar funciona já há quanto tempo e as pessoas ainda pensam que o bazar também é da UTI, como que é? O bazar já tem 15 anos mais ou menos aí. E realmente, clientes que vão lá, eles associam também o logo, né, da UTI bazar com a UTI. Mas a gente sempre
Tenta explicar, não temos nada a ver. O bazar faz o social da Maria Vitória. O bazar, com o dinheiro do bazar, a gente ajuda as famílias que passam, faz o social. Fralda, a gente leva até a família. Os leites, né, que são um pouco caros, né? Remédios. A gente leva a cesta básica, isso todo o dinheirinho que é do bazar. Então, o social é feito pelo bazar. Que a gente pode ajudar, a gente ajuda lá com o bazar, com o dinheirinho do bazar. Isso é desde o começo também, né, Luciane? Sim, desde quando começou. A primeira entrevista com a doutora Kátia, que eu escutei na rádio, eu falei, eu vou. Vim, fui no consultório, conversei com ela, quero fazer parte e faço até hoje. Com muito amor, um voluntário assim, que eu amo. E é isso que é bonito, né? Esse trabalho voluntário, quer dizer, você ouviu a entrevista, sim, você já foi lá, procurou a doutora Kátia, já começou. Que é o que o Júnior está falando, quer dizer, esses novos projetos, né, Júnior? Para o próximo ano de 2026, já estão surgindo novos voluntários, é isso? Exatamente. Nós temos surgindo novos voluntários para que a gente possa implementar esses novos projetos. Tudo voltado para o social. Né? E aí seria o foco, dá para falar alguma coisinha ou é meio novidade, meio segredo? Acho que vamos deixar um pouco em stand-by, porque a gente vai apresentar isso para a sociedade mais para frente, mas a gente já está procurando deixar aqui um novo prédio, então, para a gente poder dar esse atendimento. Então está sendo estruturado, não vai ser coisa assim que vai chegar e cair do céu. Então a gente já está com os voluntários aí correndo atrás de arquiteto e manutenção do prédio. Então a gente já conseguiu esse lugar. Então logo a gente começa a mostrar para a sociedade a nova Maria Vitória, vamos dizer assim, a moça, a menina que agora é uma nova logomarca de cor de rosa. Você sabe que eu vim de rosa hoje justamente por causa disso? Exatamente. Eu já vim por causa disso. Falei, se Deus quiser, a gente vai espalhar a camiseta, vai ter para as pessoas poderem associar essa nova logomarca e para que esses novos projetos as pessoas também, de novo, abracem, porque vem coisa boa. A gente pode dizer que vem coisa boa. Ô Lu, você quer falar mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Sim. Então, eu quero deixar que o bazar continua firme e forte. Temos muita novidade lá. E a gente aceita qualquer tipo de doação. Tudo que você tiver aí na sua casa, que não está parado, está lá, paradinho lá. Roupa de criança, de adulto, tudo. Feminino, masculino. Tudo. Então, olha, para quem está nos assistindo e quer ser voluntário, é só procurar a Cláudia, a Luciane, a Rosângela, o Júnior, é muita gente, tá? Associação Maria Vitória, um novo ciclo, novos projetos, novos caminhos e nova casa, né? Nova casa. Muito obrigada. Não. Obrigada. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bela Atriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes e enfeites para o Natal. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram.
Doutora, explica pra gente o que é pré-eclâmpsia e o que ela pode causar para a mãe e para o bebê. Na verdade, pré-eclâmpsia, existe esse nome porque a doença é eclâmpsia, tá? O principal é a eclâmpsia. A eclâmpsia é uma doença específica da gravidez. Só acontece em mulheres, obviamente, e só durante a gravidez. E ela pode trazer uma série de consequências gravíssimas, como, por exemplo, a morte da mãe e, dependendo da situação, a morte do bebê. Não era raro, no passado, morrerem a mãe e o bebê na mesma situação. Aliás, é por conta dessa doença que hoje existe o pré-natal. É uma doença tão grave, tão, de certa forma, inesperada antigamente, que se sugeriu que fosse criado o evento, né, do pré-natal, para que as mulheres pudessem ser acompanhadas pelos médicos desde antes do parto. Antigamente a mulher nem procurava médico, né? Tinha os partos em casa ou assistida por parteiras e praticamente não procurava um médico. Procuravam nessa situação, uma situação gravíssima, urgentíssima e que, lamentavelmente, o médico nada ou muito pouco podia fazer. De todos os óbitos maternos, então, de mulheres grávidas, 15% ou até 15% se deve à eclâmpsia, ou similar, né? Hoje a gente coloca a eclâmpsia e a síndrome HELP no mesmo pacote. A HELP é uma síndrome paralela à eclâmpsia. Ela pode acontecer sem chegar à eclâmpsia e também pode se associar à eclâmpsia. Na verdade, a diferença é que na eclâmpsia a gente tem convulsões acompanhadas de coma. Então, de repente, a mulher começa a convulsionar e entra em coma. Tá? E daí, com a falência de vários órgãos, dos pulmões, do coração, do fígado, dos rins, e que acaba levando à morte. A HELP é uma associação, é digamos, uma variante, mas que também pode acontecer na eclâmpsia. HELP quer dizer hemólise, elevação do nível das enzimas do fígado, das enzimas hepáticas, e plaquetas baixas, low platelets, quer dizer, tem um número muito baixo de plaquetas. Isso habitualmente acontece na eclâmpsia. Só que também pode acontecer numa pré-eclâmpsia antes de acontecer as convulsões. Então, pode existir a síndrome HELP sem que exista exatamente a eclâmpsia. Existem muitos fatores de risco. Por exemplo, primeira gravidez. É uma doença que acontece principalmente na primeira gravidez. Quando a mulher tem outros fatores, tem outras doenças associadas, como nós vamos falar, pode acontecer também em gravidezes subsequentes. A idade também é importante. Nas meninas, né, nas mulheres muito jovens, de 16 anos ou menos, e nas mulheres com mais de 35 anos, também ela é mais frequente. Tanto o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, como o diabetes tipo 2. Tá? Também aquelas mulheres que são hipertensas desde antes de engravidar. As mulheres que têm uma síndrome, que a gente chama de síndrome antifosfolípide. As mulheres que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus eritematoso, como o próprio diabetes tipo 1 que a gente comentou, doenças da tireoide, também todos esses são fatores que podem estar relacionados com o aparecimento ou com o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Mas a mulher não tem sintoma algum. Depois, com o decorrer do tempo, se o problema começar a aparecer, o que a mulher vai perceber é inchaço. A gente chama de edema. Ela começa a inchar, aparentemente sem motivo. Até um tempo atrás, a gente achava que toda grávida, que era normal toda grávida inchar, né? E realmente é. Mas quando esse inchaço começa a ser exagerado, ou às vezes antes até de aparecer um inchaço, quando a mulher ganha peso, ganha muito peso de um mês para o outro, de uma visita a outra no pré-natal, a suspeita principal é que esteja ocorrendo uma situação como essa, como da pré-eclâmpsia. E em seguida, geralmente vem a elevação da pressão arterial. Então, na verdade, a gente define como
hipertensão, edema e um exame que a gente chama de proteinúria. Estes exames é que vão caracterizar a pré-eclâmpsia clássica. E tem casos, por exemplo, tem pessoas que teve um filho, não teve nada. Aí passou um tempo, tem outro filho, aí pode ter essa pré-eclâmpsia? Olha, isso é muito raro. Abrindo exceção, né? É raro se for do mesmo marido, se for do mesmo parceiro, tá? Quando a mulher troca de parceiro, o contador volta ao zero. Então ela pode, sim, desenvolver. Na verdade, essa doença é uma doença autoimune. Como metade dos cromossomos do bebê não são dela, o corpo se atrapalha, né? Como é que eu vou lidar com isso? Essa célula não é minha, não é do meu corpo, não pertence a mim. Será que eu devo combater? Será que eu devo aceitar? Entendeu? O sistema imune fica meio maluquinho com essa história, porque o tecido da placenta, o tecido do bebê, é um tecido diferente do tecido da mãe. Não tem a mesma composição genética. E com isso, o corpo procura se defender, mas ao mesmo tempo sem agredir o próprio corpo da mulher. Por isso, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e principalmente a síndrome HELLP é uma doença autoimune. Um dos exames principais, ou eu diria até o principal atualmente, é o que a gente chama de ultrassom morfológico do primeiro trimestre. E através desse ultrassom a gente já tem uma noção se essa mulher pode desenvolver ou não um problema. E aí ela vai receber um medicamento que é um medicamento simples e vai receber essas orientações de exercício, de qualidade de vida, na verdade, de se adaptar à vida mais adequada para que ela não desenvolva a doença. Tá? Então, a gente classifica em pré-eclâmpsia leve e em pré-eclâmpsia grave. No caso da pré-eclâmpsia grave, a mulher precisa ficar em ambiente hospitalar, porque ela corre risco de sofrer uma convulsão. E numa convulsão, ela pode morrer. Tem casos que a mulher chega convulsionando, numa situação muito grave. Ela morre e o feto, a criança nasce. Sim, tem esse tipo de situação também. Mas é raro também. Graças a Deus, hoje em dia, sim. Felizmente, graças à existência do pré-natal, a gente tenta não deixar que chegue a esse ponto, né? O pré-natal, aqui no Brasil, começou mais ou menos há uns 60 anos, mas até que todas as mulheres tivessem acesso ao pré-natal, não faz mais que 40 anos. Tem uma orientação que também parece banal, mas que a partir de 20 semanas de gestação a gente sempre orienta. A mulher grávida, principalmente a partir de 20 semanas, quando deita, deve deitar de lado, principalmente do lado esquerdo. Tá? Isto previne alterações da pressão arterial. Isso faz com que a mulher não chegue a ter uma elevação significativa da pressão arterial. Agora, se ela vem acompanhando o pré-natal, o médico vai perceber o aumento do peso, como eu comentei, o inchaço, né, que a gente chama de edema, principalmente começa nos pés, mas depois ele vai aumentando, e a elevação da pressão arterial. Isso já faz com que o médico preste atenção e comece a pedir outros exames que possam estar alterados nessa situação. Eu comentei um deles, que é a proteinúria. Né? Nessa situação de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a mulher perde muita proteína pela urina. Tá? E é um dos exames principais, basais, para o diagnóstico desse tipo de situação. Bom, a cura, tanto para pré-eclâmpsia como para situações mais graves, é o parto. Se a situação são células estranhas que estão dentro do meu corpo, a partir do momento que eu tiro aquelas células estranhas, o bebê e a placenta, deixa de existir o problema. Então, alguns dias depois, o próprio organismo cuida de voltar ao normal. Você comentou, antes da gente começar a conversar, sobre uma cantora que perdeu um bebê há um tempo atrás. Sim. Isso. Então, a Alexa, ela tinha já um fator importante de risco para desenvolver a pré-eclâmpsia. Ela tem uma tireoidite autoimune. Ela tem uma doença da tireoide que é autoimune. Qualquer doença autoimune já é uma alteração no sistema imunológico. Ela engravidou e com 25 semanas de gestação, ela começou a apresentar uma pré-eclâmpsia grave. Primeiro, a gente também divide em precoce e tardia.
ela teve uma pré-eclâmpsia precoce, que já costuma ser muito mais grave, muito mais arriscada que a tardia. E ela desenvolveu rapidamente vários sintomas e desenvolveu a síndrome HELP, que é gravíssima. E não houve outra opção para os médicos, no sentido de salvar a vida dela, que a de tirar o bebê. Então, a menininha foi retirada com 25 semanas de gestação. E ela morreu. Morreu por conta da prematuridade. Não que houvesse qualquer relação com a eclâmpsia e a HELP. Exatamente, não. Se tivesse ficado dentro da barriga da mãe, ambas teriam morrido. Existe também a pré-eclâmpsia pós-parto? Na verdade, sim, existe, né? Existe. A mulher pode ter passado toda a gravidez sem qualquer sintoma ou sem qualquer sinal, e depois do parto acontecer dela ficar muito inchada, muito edemaciada e a pressão se elevar. E os outros exames também podem sofrer alterações. Não é tão frequente, é uma situação mais rara, mas existe. É normal acontecer da mulher ficar inchada, principalmente nas pernas e nos pés, depois de cesárea. É normal. E esse edema, esse inchaço desaparece normalmente depois de uns 10 dias. Só que precisa prestar muita atenção no aparecimento de outros sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, turvação visual, né? Enfim, náuseas e vômitos, dor abdominal, principalmente do lado direito, que são sinais de que pode estar acontecendo uma pré-eclâmpsia grave. E bastante tempo depois do parto, não, isso? Não, geralmente no máximo até 10 dias. Rarissimamente acontece depois disso. Então a grávida ela tem que se preocupar antes, durante e depois. Na verdade quem tem que se preocupar é o médico. É o médico que deve cuidar disso, né? A mulher deve ter confiança de que o médico sabe disso e que vai fazer o possível para que essa situação não ocorra. Claro que a colaboração dela é fundamental, principalmente com relação à alimentação, né? Ao ganho de peso, alimentação. Exercício físico. Sim, exercício físico também. Faz parte, né? Tá ótimo. Obrigada. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Tem lugar que a gente entra e já sente o cheirinho de casa no ar. O Espaço Café é assim, simples, acolhedor e cheinho de sabor. Aqui o café é forte, o pão de queijo é quentinho, o atendimento é do jeitinho que a gente gosta, com atenção e carinho. Aquele café para começar o dia bem, ou aquele panini irresistível. Tudo isso te espera aqui no Espaço Café. Senta, respira e aproveita o momento. Espaço Café, o melhor sabor do dia. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Para muitas mulheres, a gravidez é um dos momentos mais lindos. No entanto, para aquelas que podem desenvolver a síndrome HELP e a pré-eclâmpsia, é um dos momentos mais tensos. Como que foi? Foi sua primeira gravidez? Não, foi minha segunda gestação. Minha primeira gravidez foi há 20 anos atrás. Foi de parto cesárea, mas assim, sem nenhuma complicação, sem nenhum momento tenso como foi a da minha segunda gestação. Porque a gente não esperava isso, né? Até então, meus acompanhamentos mensal foram assim, normal, não sentia nada, a gestação tranquila, né? E quando minha bolsa estourou, que eu liguei para ele e tal, eu cheguei no hospital simplesmente assim, sorridente, tranquila, brincando ainda, né?
se preparando para a cesárea, e logo após veio toda a complicação do meu parto, né? Que foi após o parto? Foi após o parto. Após o parto, eu comecei a sentir uma dor abdominal muito forte. Então, assim, eu lembro algumas coisas, né, desse momento. Não tenho, assim, aquela clareza total de tudo que aconteceu, porque, assim, acho que o momento da dor foi tão intensa que eu tive alguns lances que não consigo lembrar ao certo. Então, assim, eu senti muita dor, né? Já tinha saído do centro cirúrgico, estava no quarto. E aí meu médico teve, né, essa informação de que eu não estava bem, foi me atender, tudo. E com isso eu senti as dores abdominais cada vez mais intensas, a ponto de não conseguir ter o toque deles me examinando. Eu gritava, eu chorava, né? Foi feito vários exames, a pressão subiu, né? Sim, a pressão subiu muito, a pulsação caiu bastante e com isso eu acho que veio a pressão, né? Muito alta foi, né? Que daí eu já não consigo lembrar. É isso que... Você teve convulsão? Não tive convulsão, né? Não tive convulsão, só simplesmente as dores muito intensas, que foi quando foi feito a ressonância, que daí foi visto, né, que o meu rim tinha parado, houve a paralisação do meu rim, e aí a gente foi fazer o tratamento mais intensivo na UTI. Então foram, assim, tratamentos muito intensos. E o bebê José ficou na UTI também? Não, o José teve alta normal. O José não teve problema nenhum. Totalmente sadio, veio, assim, totalmente abençoado, totalmente bem sadio mesmo. O problema foi comigo mesmo. Graças a Deus, tudo que eu passei não chegou a atingir, né, ele, mas até então, porque, assim, a minha gravidez foi tranquila. A minha gestação foi, assim, bem acompanhada, né, pelo Dr. Pérez. Então, assim, eu não tive problema algum que aparentasse que isso iria acontecer, né? Então, pegou todo mundo de susto, né, mediante a isso. Então, foram 15 dias bem intensos de tratamento, né? Até hoje faço, né? Fiz acompanhamentos com outros médicos, né? Para ver sobre o fígado, rim, tudo. Mas, graças a Deus, não tive sequela alguma. E quanto tempo faz isso? Quanto tempo está o José? 1 ano e 4 meses. E José saudável e todo... sadio como toda criança, né? De 1 ano e 4 meses, arteiro, né? Bem ativo, né? A gente que acho que não tem mais o pique, né? Para cuidar de uma criança tão ativa assim. Mas, assim, mediante a tudo isso, eu só tenho que agradecer. Foi assustador, né? Não é assim, a gente fala, né, no começo, que nem toda vez que eu lembro do processo que eu passei, eu falo assim, que dá um nó na garganta. Porque eu falo assim, é muito intenso. Eu falo assim, pelo que eu passei, então eu falo e testemunho. Sim. Muito, porque eu falo que... Mas foi um final feliz. Agora sim. José tá aí, graças com 1 ano e pouco, né? Um final feliz. Sim, agradeço muito, muito, muito a junta médica que eu tive, aos cuidados do Dr. Pérez, que eu falo que foi maravilhoso. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também.
temporada mais quente do ano, os cabelos também sofrem com os raios solares. Como curtir o sol sem culpa é o que vai contar pra gente Rony Toda. O verão é preciso tomar alguns cuidados, porque existem alguns efeitos nocivos que podem danificar os cabelos. Por exemplo, os raios solares, né? Os raios UV, o calor excessivo também é um efeito nocivo para os cabelos. Então, isso tudo tem que ser combatido para que se possa ter uma cabeleira saudável no verão. E como cuidar? Aí tem também alguns produtos químicos ou uma lavagem, uma hidratação. Como cuidar desses cabelos? Lavar sempre, né? Por exemplo, você vai frequentar uma piscina, né? Então, quando você entra numa piscina, a gente fala muito do cloro, né? O cloro da piscina faz mal, mas não tem nada a ver com o cloro a piscina. A piscina tem a ver com o cobre. O cobre na química é o que dá aquela coloração azul na água. Então, o cobre na química, o Cu++, ele tem duas cargas positivas que vão grudar no cabelo. O cabelo, eletricamente, ele é mais negativo, quando está processado, por exemplo. Então, essa carga elétrica mais vai grudar no cabelo. E isso acaba causando o quê? Embaraço, dificuldade de pentear. Por isso que você vai na piscina e o cabelo sai embaraçado. São cargas elétricas, nós chamamos de íon na química. Então, isso tudo tem que ser removido. Shampoo, condicionador, uma máscara, um leave-in. Então, tudo isso vai ajudar a eliminar aquele problema causado pela água da piscina. Agora, tem outras circunstâncias também, como, por exemplo, a luz solar. São duas formas de filtro UV. Produtos, hoje em dia, eles já têm, na sua formulação, os filtros UV. Então, o que acontece? Os filtros UVs, eles têm a barreira química e a barreira física. A barreira física é como? É como uma roupagem. A roupa preta vai absorver a cor e vai transformar em calor. Não é isso que a gente quer. A gente quer, então, o quê? Uma roupa branca que reflita essa luz solar. Então, tem filtros UVs que eles refletem a luz solar. A gente não percebe com os nossos olhos, mas eles criam uma barreira física que, ao incidir a luz solar ali, ela reflete, ela não entra, ela não absorve. Entende? Então, esse é um tipo de protetor UV. Tem outros tipos de protetores UV que eles são barreiras químicas. O que eles fazem? Ele absorve a energia em forma de calor, mas ele transforma num calor menor. Ou numa energia menor. Ele reduz a energia que o cabelo recebeu. Ô Rony, é mito ou verdade que lavar os cabelos com água quente aumenta a oleosidade? É verdade. Como eu estava explicando, a cinética química explica isso, né? Todo calor, ele acelera processos químicos. Acho que você lembra da quinta série, sexta série que a gente estudou, né? Ver as moléculas fazer, bater uma na outra assim, aquilo tem reações químicas fortíssimas ali. E também escapa alguns átomos ali e tal, e forma outros elementos. Então, o calor é um problema para o cabelo. Além da água quente, e para secar, como que faz? Porque não usa secador, então? Então, o mundo moderno causou isso para nós. Né? Nós temos muita pressa de resolver as questões para estar pronto, então o secador é um ótimo aliado. Então, se o calor faz mal para o cabelo, use um pouquinho mais frio. Temperatura mais baixa. Isso, mais morno, fica melhor. E outra coisa também que eu ouvi dizer, que a alimentação faz bem para a saúde capilar? Sim, a alimentação é toda importante. A alimentação, ela que faz o processo todo de produção do cabelo. Porque o nosso cabelo é composto da maior parte de queratina, que é uma proteína. Então, o que nós temos que comer? Proteínas que estão nas carnes, nos ovos, no leite. Essas proteínas vêm acompanhadas de vitaminas também, como vitamina B12, que é essencial também para a produção capilar. A vitamina B7, o complexo B inteiro, né? Mas a B7, que é a biotina, que ela evita a queda do cabelo, faz o cabelo crescer mais forte, mais saudável. Então, uma dieta equilibrada, balanceada, é essencial para que o cabelo seja saudável também, como o corpo todo, né? E os produtos excessivos também prejudicam os cabelos? Aí depende do produto. Produto de transformação, por exemplo, eu vou fazer uma coloração em casa, eu vou colorir ele, não gostei da cor, passo outra, não gostei,
Passa outra. São produtos de transformação. Esses vão agredir, né? Então, cada vez que vai passar, vai agredir. Agora, os produtos de tratamento vai estar jogando fora. Porque o cabelo vai absorver aquilo que ele está para absorver. No verão, o cabelo loiro, ele desbota mais rápido? Sim. O cabelo, ele nasce com as suas estruturas. Vamos pegar, por exemplo, um cabelo castanho. O cabelo castanho, ele tem a formação dele por fora escura, mas por dentro ele é uma formação vermelha, depois vai afinando mais no centro, ele vai ficando uma formação laranja, e por fim, bem no meio dele mesmo, perto da medula, uma coloração amarela, que é o louro. Então o que a gente faz? A gente vai, entre aspas, afinando esse cabelo, arrancando as cores que estão na frente, para deixar aparecer a amarela, como se descascar uma mandioca, né? Tira aquela parte marrom e fica a parte branca. Então, quer dizer, o cabelo deu uma afinada, ficou mais sensível. Então, com o calor, né, como explica a cinética, ele vai sofrer agressão, com certeza. Vai ter umas reações químicas ali, do pós-colorante que já teve ali, da oxigenada, então ele vai começar a reagir a alguma coisinha ali por causa do calor. Então, as dicas para o verão de quem já tem quase 40 anos de experiência é a seguinte: oferecer barreiras para proteger o cabelo. Nós não podemos mudar de planeta, tem a luz solar. Então nós vamos nos proteger. Com o quê? Chapéu, lenços, poderá também usar bonés, então guarda-sóis. Isso tudo é ótimo para o cabelo. Proteção. Agora, não tenho isso? Proteção UV, né? Como proteção UV nos cabelos, para que ele possa também se proteger. Agora, uns cuidados necessários também no verão não é só proteger, é também cuidar. Por exemplo, não adianta deixar o cabelo ir frequentar a piscina, frequentar o mar e não voltar no salão. Tem que sempre aparar as pontas, tem que fazer uma hidratação profunda, nutrir esses fios, não é? O que nós temos em casa, no home care, geralmente são algo que vai ajudar, mas ele não vai solucionar os problemas. Então, as visitas periódicas ao salão são ótimas. Agora, sai lá da piscina, lava o cabelo, condiciona, passa um leave-in no cabelo. Sai da água do mar, a mesma coisa. Nunca deixe a água do mar na piscina no cabelo, porque eles contêm esses íons, que eu expliquei, e esses íons vão prejudicar. E também tem a questão de amarrar, né? Amarrar e pentear o cabelo molhado. Então, se for fazer isso, com muito cuidado, pôr um elástico mais frouxo, nada de muito apertado, né? Tem pessoa que vai prender o cabelo, ela fica até japonesa, né? De tão esticado que fica. Evitar, porque aquela cintura que vai fazer com o elástico vai quebrar. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. O Natal já chegou na Casa Garcia Presentes. Aqui você encontra árvores, arranjos e vilas que transformam cada canto em puro encanto. Casa Garcia Presentes, onde o Natal tem mais brilho. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bellatriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver estas e outras reportagens completas acessando o nosso QR Code da Revista Essencial. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau!